Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal GURPS na Veia. Hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui sobre magia em GURPS, sobre os níveis de mana, o que é esse mana, essa energia mágica dos mundos fantásticos de GURPS. E este vídeo eu estou fazendo após uma sugestão de um inscrito aqui no canal, que é o Ask. Muito obrigado, Ask, por estar participando e acompanhando aí os vídeos do canal, por deixar seus comentários, seus likes, suas sugestões. Hoje eu vou pegar uma das sugestões aqui do Ask, que é essa aqui, para falar sobre os níveis de mana, né, a energia mágica do mundo de fantasia de GURPS. Na verdade, os níveis de intensidade de mana. Bem simplificado, da maneira módulo básico mesmo, ok? Também é o básico do GURPS Magic, mas é a forma mais básica da magia que a gente tem no GURPS. Bom, primeiro, o que é mana, né? Mana vamos chamar de a energia mágica do cenário fantástico em GURPS. A energia por trás da magia. Na prática, o que isso significa? Que um personagem usuário de magia só consegue fazer mágica ou usar um objeto mágico se houver algum nível de intensidade de mana, né, de energia mágica naquele cenário, naquele mundo, naquele país, naquela área específica. Então, em GURPS a gente divide, fragmenta a intensidade de nível de mana, de energia mágica, em 5 níveis. Intensidade nula de mana, intensidade baixa, intensidade normal, intensidade alta e intensidade muito alta de mana. O que significa cada uma dessas intensidades de energia mágica? Aqui eu estou me referindo à magia arcana, a magia mais comum dos RPGs, beleza? Bom, se o seu personagem estiver numa região, num cenário onde a intensidade de mana é nula, aqui esse aqui, não tem energia mágica, significa que ele não vai conseguir utilizar magia. Nem ele, nem ninguém. Nem ele, nem mago, nem bruxo, nem feiticeiro, nem ninguém. Mesmo se o personagem tiver um nível de aptidão mágica muito elevado, se aquela região, se aquele cenário não tiver intensidade de mana, ele não vai conseguir usar mágicas, fazer operações mágicas. Não adianta, beleza? É claro que itens mágicos também não funcionam, mas se eles forem levados para uma região onde existe mana, eles voltam a funcionar, eles recuperam os seus poderes, via de regra, né? Além disso, mágicas temporárias e duradouras são dissipadas quando entram em uma zona sem mana. Se você está numa região com mana, mantendo uma mágica, e aí você entra numa área sem mana, essa mágica vai ser dissipada. Qual o próximo nível de intensidade de mana? Intensidade baixa de mana. Em algumas regiões existe uma energia mágica, mas numa intensidade baixa. Na prática, o que significa isso? Significa que somente personagens magos, o que eu estou chamando aqui de mago neste momento para essas regras básicas, é o personagem que tem a vantagem sobrenatural de aptidão mágica. Então aquele personagem que tem aptidão mágica consegue fazer magia, realizar operações mágicas. Aquele que não tem aptidão mágica não consegue. E mesmo aqueles que têm aptidão mágica conseguem realizar mágicas com uma penalidade de -5 no seu nível de habilidade com aquela mágica. É mais difícil fazer mágica numa intensidade baixa de mana. Itens mágicos, itens encantados são afetados de maneira semelhante, mas, por outro lado, falhas críticas em um cenário de nível de intensidade baixa tem pouco ou nenhum efeito. Não vai ser uma coisa tão desastrosa assim. Só para compensar um pouquinho.
E se a gente for para uma área, para um cenário de intensidade de mana normal? Normal. Aqui, na prática, apenas magos conseguem fazer operações mágicas também. Então, para você conseguir fazer magia, fazer mágica, você tem que ter a vantagem de aptidão mágica e elas funcionam normalmente. O que eu estou querendo dizer com normalmente? Conforme as regras, do jeito que está escrito no livro. Este é o cenário normal da magia arcana nos cenários de GURPS. Tudo funciona da forma como está escrito. O nível de habilidade, o que você gasta de energia, né, de pontos de fadiga para fazer magia, o alcance das magias, a duração, o poder, o dano, tudo conforme está escrito. Esta é a intensidade comumente encontrada nos cenários de fantasia. Magos fazem uso da magia, leigos não. Perfeito! E se a gente for para um cenário com um nível de intensidade de mana, intensidade alta, um nível alto? Aí olha só que interessante. Qualquer um é capaz de realizar operações mágicas desde que conheça, desde que tenha estudado magias. Qualquer um. Ou seja, não precisa ter a vantagem de aptidão mágica para conseguir fazer magia num cenário de alta intensidade de mana. Qualquer um faz. O personagem não precisa comprar a vantagem aptidão mágica. Mas ele tem que estudar a magia, comprar como se fosse uma perícia, do mesmo jeito. Beleza? E existem cenários onde o nível, a intensidade de mana é muito alta. É muito alta. O que acontece num cenário como esse? Da mesma forma, qualquer um é capaz de realizar magias, desde que conheça, né, os procedimentos, né, o ritual mágico. Mas o mago, né, aquele que tem aptidão mágica, que gastar pontos de fadiga para fazer uma magia, ele vai recuperar esse ponto de energia de fadiga perdido no próximo turno, automaticamente. Olha que coisa interessante. Ele gasta fadiga, mas ele recupera no turno seguinte. Tem muita mana, tem muita energia mágica naquele lugar. Porém, isso é perigoso. Por quê? Olha que interessante. Qualquer falha no teste de habilidade para testar uma magia é considerada falha crítica. E aí existe uma tabela de falha crítica em magia, né, que chama choque de retorno, lá no livro, que vocês vão ver que é perigoso. Uma falha crítica em magia é perigoso. E qualquer falha num cenário com intensidade muito alta de mana, qualquer falha é considerada crítica. Então é perigoso usar magia nesse tipo de cenário. E outro detalhe, as falhas críticas propriamente ditas, né, você vai tentar usar uma magia, joga os dados e tirou 18, por exemplo, vai ter efeito desastroso, catastrófico, muito pior do que o efeito que está na tabela de falha crítica com magia. É claro, vai da criatividade aí do mestre, o que vai ser esse efeito desastroso aí. Então, se por um lado qualquer um é capaz de usar magias num tipo de cenário desse, por outro lado as falhas são perigosíssimas. Beleza? Bom, vídeo simples, só para finalizar aqui, uma coisa interessante para você dar uma ambientação mais interessante ainda para o seu cenário, para os seus jogadores. Olha que legal. Na maioria das regiões, via de regra, a energia mágica, né, a mana, é uniforme e estática. Mas nada impede que você crie cenários, países, reinos, terras, locais, onde o nível de mana, onde essa energia favorece certos tipos de magia, ou desfavorece outros tipos de magia, ou isso flutua e varia com o tempo. Lá no seu cenário próprio, por exemplo, você pode criar uma região que favoreça o uso de tipos de magia da Escola do Fogo, mas que desfavoreça o uso de magias da Escola da Água, por exemplo. Ou um lugar onde fazer magia sobre animais é muito fácil e fazer magias necromânticas é extremamente difícil. Isso pode variar de acordo com o tempo, fica bem mais dinâmico e interessante fazer dessa forma. Uma coisa que eu inventei num cenário meu, mas aí foi invenção. Eu nem sei se eu chamaria de regra da casa, eu não gosto muito de regras da casa.
mas eu criei um pedacinho de uma região de um cenário próprio meu que tem intensidade de mana extremamente alta. Não tem isso no livro. Ela não é nula, nem baixa, nem normal, nem alta, nem muito alta. É como se tivesse um nível aqui acima, extremamente alta. Eu não lembro exatamente o que eu criei com este cenário, mas era muito fácil fazer magia. Qualquer falha era desastrosa e qualquer teste de habilidade tinha redutor de -5. Então era muito fácil acontecer um desastre naquele lugar. Tanto é que, por lei, por política, é proibido fazer magia naquela região. Mas isso foi uma criação minha, de um cenário meu. Beleza? E último detalhe aqui, pessoal. Os magos, personagens que têm aptidão mágica, não conseguem, via de regra, detectar automaticamente o nível de mana de uma área onde ele se encontra. Ele não consegue sentir se ele está numa área de nível alto, baixo, normal. Ele não consegue. Mas ele consegue sentir uma mudança de nível de mana se ele cruzar o limite entre esses níveis. Beleza? É só fazer esses testes que estão descritos aí na tela que ele, se ele for bem sucedido, ele consegue sentir a mudança, o limite entre um nível e outro, ok? E último detalhe interessante, neste vídeo eu estou me referindo às regras bem básicas de magia em GURPS e de magia arcana, a magia dos magos, a magia mais comum aí do mundo dos RPGs. Mas existe uma infinidade de outros tipos de magia em GURPS, tá? Existem suplementos para você aprender a criar outras formas de magias que têm mecânicas muito diferentes dessa. Magia de runas, magias de improviso, vários outros tipos, né? Para citar um aqui, ó, magia clerical, já é diferente dessa que eu falei aqui. Os clérigos, eles têm os poderes mágicos deles fornecidos por divindades, por deuses, né? Por outras forças que não tem nada a ver com a mana, com a energia mágica arcana. Então essa variação de intensidade de mana não iria interferir na magia do clérigo, que depende lá dos deuses deles, das entidades que eles cultuam lá. O clérigo, nesse caso, para usar magia, ele nem necessitaria da vantagem aptidão mágica. Existe outra vantagem que se chama investidura de poder, que confere ao clérigo esse poder de realizar mágicas de acordo com a entidade que ele cultua. Então tem vários outros tipos de magia. Esses níveis de mana que eu estou falando nesse vídeo se referem à magia mais comum, a arcana, a mais normal aí, usada nos mundos de RPG. Pessoal, é só isso. Mais uma vez eu queria agradecer demais por vocês estarem acompanhando nossos vídeos aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever neste canal, compartilhar com seus amigos RPGistas e ativar o sininho, porque aí o YouTube te notifica quando eu colocar novos vídeos aqui no canal, ok? Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço para todos e para todas.